Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, meu nome é João Fernando, sou professor de arte e vou passar para vocês hoje sobre os instrumentos musicais. Sou professor da Rede Estadual de Ensino do Paraná e essa aula vai estar presente em três lugares. Vai estar presente na TV aberta, vai estar presente na internet e você também vai ter acesso através de um aplicativo. Nessas mídias você poderá responder os quizzes, você poderá responder as questões que eu vou deixar para vocês. Tudo bem? Então, vamos iniciar nossa aula. Eu sou o mestre, hoje essa aula vai ser sobre música, eu sou formado em música, sou mestre em música, tá bom? Aula para o 8º ano, primeira aula. Então vamos lá. Começando falando sobre o Act. O Act é uma lenda e tem um grupo musical brasileiro que também leva esse nome. Por quê? Ninguém sabe como que as pessoas começaram a criar instrumentos musicais, né? A gente sabe que temos uma necessidade de fazer música, mas como que começaram a inventar os instrumentos musicais? Algumas lendas indígenas, como a do Act, dão algumas pistas, certo? O povo tucano conta que existiu há muito tempo atrás um ser com um corpo cheio de furos, por onde o vento passava e ressoava um som que encantava as mulheres e as levava embora. Os homens então resolveram capturar esse monstro. Na luta, o Act morreu e foi sepultado em um local onde nasceram palmeiras. É delas que a comunidade tucano faz seus instrumentos de sopro. Então, as palmeiras são usadas por alguns povos indígenas para criar seus instrumentos, né? Principalmente instrumentos de sopro. Assim, eles também fazem música. A música, né, enfim, ela é uma necessidade humana. Mas como que a gente faz música? Geralmente a gente precisa de instrumentos musicais. Além, é claro, do nosso próprio corpo, né? Da nossa voz, para a gente poder se expressar. Sabendo dessa lenda, hoje os músicos exploram instrumentos existentes e criam novos. O grupo mineiro Act, que assumiu o nome da lenda, era composto de criadores da arte de fazer música e instrumentos musicais. Então, eles são músicos que gostam de fazer tanto a música com instrumentos que já existem, como com instrumentos que ainda não são considerados instrumentos. Eles transformam alguns objetos em instrumentos. Aqui, nós vemos uma foto desse grupo se apresentando, tá? Gostaria que vocês percebessem os instrumentos que eles usam, né? Alguns talvez você já tenha visto, como o pandeiro, mas alguns outros são bem curiosos, como aqui, por exemplo, uma vasilha com água, né? Então eu queria convidar vocês para que pesquisassem e escutassem essa música desse grupo, né? A música Calango em Pedra Quente, de Marco Antônio Guimarães. O Marco Antônio, ele é um dos integrantes desse grupo, né? Assim que vocês escutarem ou observando essa imagem, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre algumas questões. Conhecem algum dos instrumentos presentes na foto? Né? Eu dei exemplos de alguns instrumentos conhecidos, mas será que você conhece? E os outros, que talvez não sejam tão convencionais, né? Como esse aqui de corda, você conhece? Você já viu algum instrumento parecido com estes? E que materiais foram utilizados para se construir estes instrumentos, né? E a outra pergunta bem interessante seria: como os músicos usam o corpo para tocá-los? Vocês podem perceber que para se tocar um instrumento é necessário do corpo. O nosso corpo, os movimentos do nosso corpo,
é o que faz com que um objeto tenha vida, tenha sons, crie sons, reproduza os sentimentos, muitas vezes, né? Traga aquilo que muitas vezes é subjetivo, sentimental em nossas vidas. Ou seja, você transforma um objeto em música. Mas para isso você precisa do corpo. Vendo essa imagem, como será que eles executam esses instrumentos? A gente pode ter uma noção disso. Tá? Vou deixar um tempinho de reflexão para vocês observarem, procurarem mais algumas coisas que vocês achem interessantes. E aí nós prosseguimos. Muito bem, vamos apagar aqui o quadro. E vamos em frente. Aqui nós temos uma fotografia dos instrumentos criados pelo Grupo Experimental de Música, né, o GEM, feitos com materiais alternativos. Apresentação em Santos, foto de 2003. Então podemos perceber aqui instrumentos mais variados em objetos talvez um pouco mais diferentes. Como, por exemplo, uma roda de bicicleta, um ventilador, né? Aqui parece algumas tubulações, certo? Gostaria que vocês olhassem essa imagem e refletissem um pouco. Ela é um pouco diferente, né? Ela é de outro grupo, né? Daquele mesmo, mas também tem essa ideia de criar instrumentos novos. Aqui me parece que são panelas, né? Agora, ao observar essa imagem, como que vocês imaginam que a instalação, o instrumento é tocado, né? Como será que essa instalação, essa imagem que estamos vendo, ela é tocada? Ela é, aparentemente, ou na verdade elas são instrumentos musicais, mas como será que elas são tocadas? Outra coisa, por quantas pessoas será que são tocadas? Né? É tocado todos esses instrumentos? Quantas pessoas são necessárias para que a gente possa executar esses instrumentos? E a terceira pergunta, ela é bem interessante, que é possível unir sons e formas visuais para fazer música? Então, quando a gente faz música, aquela mesma ideia de usar o corpo, nós também estamos nos apresentando. As pessoas estão vendo como que nós estamos vestidos, as pessoas estão vendo como que é o cenário à nossa volta, como que é não apenas o som, mas algo bem atrativo é a parte visual, né? Vocês acreditam, então, que é possível unir sons e formas visuais para fazer música? Será que nessa imagem as pessoas, os músicos, os artistas que criaram esses instrumentos, eles também estavam preocupados na parte visual? Conseguimos perceber aí bastante cor, né? Cores vivas, certo? Então, mais um momentinho para essa reflexão para vocês, ok? Muito bem, vamos apagar aqui. E vamos seguir. Os instrumentos musicais e a música, ou qualquer objeto que faça som, ele
tem algumas características, que são os parâmetros físicos do som. Todo som, ele é o movimento do ar, né? Ele é como que nós podemos dizer? Ele é o movimento de um objeto. Né? E assim, quando um objeto se movimenta, ele movimenta o ar e acaba nos passando a sensação de som, a sensação sonora. Quais são esses parâmetros? Primeiro é a altura. A altura é a relação entre o grave e o agudo. Sempre nós temos que falar sobre o som através de relações. Nós só sabemos que um som é mais grave do que outro som. Um som sozinho, nós não temos como relacioná-lo, se ele é mais grave ou mais agudo. E professor, o que é o grave e o agudo? O grave é um som que tem vibrações mais lentas, ok? Então, por exemplo, uma corda ou uma voz de uma pessoa que fala muito grave. Vou dar um exemplo de um grave. Bó. Mas esse som ele é mais grave do que um som que seria se a gente relacionar ele com um som mais agudo. Por exemplo, bá. Então, bó, bá. O primeiro som ele é mais grave e o segundo som ele é mais agudo. Por que ele é mais agudo? Porque as vibrações desse som são mais rápidas e assim ele tem um som mais agudo. Todo objeto que faz som, ele tem uma vibração. E esse som ele pode ser grave ou agudo. Vamos fazer um teste aqui nessa parede. E agora na parede de cima. Agora vamos fazer uma relação. Qual que é mais grave? O que está embaixo ou o que está em cima? Pá, pá, tum, tum. Então, aqui nós temos a relação de que o som que está abaixo ele é mais grave do que o som que está acima, né? Ou um som agudo. Mas por quê? Porque eu tenho um som mais grave para fazer essa relação. O outro parâmetro do som é a duração. O que seria a duração? É o tempo em que o som é executado. Eu posso ter um som longo, ou eu posso ter um som curto, mais rápido. Tá, 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 tá. Certo? É assim que nós diferenciamos o que é duração. É o tempo em que é tocado um som, em que é executado um som. Ele também depende da relação. Um som ele só é longo se a gente comparar ele com um som mais curto, um som mais rápido. O terceiro parâmetro que nós temos é a intensidade. A intensidade é a energia gasta para se fazer um som, certo? Então, por exemplo, quando eu faço um som baixo, ele tem uma intensidade baixa. Se eu falar bem baixinho, ele é um som baixo. Mas se eu falo mais alto, eu estou usando mais energia e fazendo assim uma intensidade maior. Temos que tomar cuidado aqui para não confundir a altura com a intensidade. A altura é a velocidade de uma vibração, se ela é alta ou baixa. E a intensidade já está falando do volume. Se o volume do som é baixo ou alto, certo? E o quarto parâmetro do som é o timbre. O que seria o timbre? A identidade do som. É a qualidade que identifica a fonte sonora. Então, por exemplo, se eu falo com a minha voz própria, eu tenho o meu timbre. Mas você falando, você tem um timbre diferente. Você tem uma qualidade sonora que faz as pessoas identificar quem que é você, através do seu timbre. Mas eu também posso criar um personagem com um timbre diferente. E assim você vai entender que não é eu falando ou que não é a minha personagem falando. Por exemplo, eu vou falar uma frase com o meu timbre e uma frase com o timbre que eu vou inventar aqui no momento. Então, oi, tudo bem? Esse sou eu falando. Agora, oi, tudo bem?
essa já é uma outra personalidade. Essa é uma outra personagem, ela tem um timbre diferente. Como você está? Isso é um timbre diferente. É a mesma coisa nos instrumentos musicais. Quando a gente escuta uma música, nós sabemos que tem uma guitarra tocando naquela música por causa do timbre dela. E nós diferenciamos ela de um contrabaixo ou da bateria pelo timbre que ela sai do instrumento. É assim que nós diferenciamos este parâmetro do som. Então, lá, bem importante, parâmetros físicos do som: altura, duração, intensidade e timbre. Percebendo essas características do som, teve um artista, músico, pianista, o John Cage, e compositor, que pesquisou esses sons. Ele foi um dos grandes expoentes da música contemporânea. A música contemporânea ela é considerada desde 1910 até a atualidade. Esse período da música é bem importante para nós, porque foi onde começaram as tecnologias, e a partir dessas tecnologias nós tivemos a oportunidade de conhecer muitas músicas diferentes de vários lugares do mundo, certo? Então, o que o John Cage fazia? Fazia parte do movimento Fluxus, que buscava ir além da forma tradicional de fazer arte. Um de seus maiores feitos foi explorar sonoridades não convencionais, como em sua obra Variações 5, onde bailarinos dançam ao som de máquinas, rádios e buzinas. Então imaginem vocês, ele pegou vários objetos da época e fez os sons naturais desses objetos e disse que era música, e era música, não tem como a gente provar que não era música. Era música, estava fazendo som. O que é música? Né? Essa é uma pergunta também que você pode tentar responder. O que é música? O que é música para mim? E era essa uma das grandes, através das pesquisas sonoras, ele também fazia essa indagação para o seu público, né? O que era música? Então ele pegou várias máquinas, pôs para fazer os sons, e junto com esses sons uma bailarina se apresentava, fazia a sua performance. Ele também costumava preparar instrumentos, que são chamados de técnicas expandidas, para suas performances musicais. Então, um piano, por exemplo, que era o instrumento principal dele. Como podemos ver nessa imagem, ele colocando parafusos nas cordas do piano. Ele está preparando o piano. Ele colocava borrachas também e alguns outros objetos. Dessa forma, ele mudava o timbre do piano. E assim o piano tinha um som diferente. Ele usava o piano com sons diferentes. Ele também pesquisava o silêncio. E ele chegou à conclusão de que não existe o silêncio absoluto. Certo? Ele entrou dentro de uma câmera onde não tinha som, que não tinha som algum, para ele fazer essa pesquisa. Será que existe algum lugar que não tem nenhum som? Será? Ele entrou dentro dessa câmera e ele descobriu que não, que todo lugar tem algum som. Ele disse que ele escutava dentro dessa câmera a sua respiração e os batimentos cardíacos. Ou seja, ele continuou ouvindo alguma coisa. E para fazer uma breve crítica, talvez, ou apresentar essa ideia dele de que não existe silêncio absoluto, ele fez uma obra icônica, que o nome dela é 4:33. O que seria isso? Uma peça em que não é tocada uma nota sequer. Nessa peça, o músico ele vai à frente do instrumento, se prepara para tocar, pega um relógio, cronometra 4 minutos e 33 e não toca absolutamente nada. Espera passar o tempo e ele se levanta e aí acabou a música. É uma música de silêncio. Ele dizia que não era só de silêncio. Por quê? Porque o público, o local aonde a pessoa for tocar essa música, vai ter o som ambiente, certo? Então vamos continuando. Uma pergunta: como que se toca um instrumento? Né? Aqui nós temos a imagem do grupo Piano Orquestra. É um grupo que, a partir de ideias como a do John Cage, eles desenvolveram uma forma bem interessante
de tocar. Vocês também podem pesquisar as músicas deles, os vídeos deles, tá? Tem em vários meios digitais aí para a gente conseguir ouvi-los. Qual que é o interessante? Que eles tocam um piano apenas em 5 pessoas. O grupo é formado de 5 pessoas e o instrumento que eles utilizam é o piano. Apenas o piano, com 5 pessoas. Dessa forma, alguns fazem percussão no piano, né? Batem ali no piano para sair o som de percussão. Outros tocam as cordas, como podemos ver nessa imagem, dentro do piano, do corpo do piano. Então, o piano aberto. Aqui ficam as cordas do piano. Alguns deles tocando essas cordas, né? Dá para ver que essa musicista está com baquetas, como se estivesse tocando ali a bateria, vamos supor. E aqui também é uma forma não convencional do instrumento, que é 2 pessoas tocando as teclas ao mesmo tempo, né? Então, o piano a 4 mãos, mas é muito mais, porque tem mais 3 pessoas tocando esse instrumento ao mesmo tempo. Quando alguém toca algum instrumento, nós chamamos de performance, né? Então, as performances musicais são ações artísticas que envolvem expressão corporal e musical. Como exemplo, podemos citar a percussão corporal, né? Isso é percussão corporal. Ou um modo de tocar os instrumentos ou fazer sons com objetos, certo? Isso são performances musicais. Agora nós vamos para a ciência dos instrumentos musicais. Nós podemos classificar os instrumentos musicais de várias formas. Aqui eu vou trazer algumas para vocês, certo? Então, a primeira delas vai ser através da etnomusicologia. Então, formado em música e doutorado em química, o etnomusicólogo austríaco Erich von Horbostel foi quem, em 1933, afirmou que qualquer objeto com o qual se produzisse um som intencionalmente poderia ser classificado como instrumento musical. Então, imagina que qualquer objeto que você utilizar para fazer música, né? Pode ser, quem nunca se pegou aí com um talher, um prato, ou tocando na mesa, fazendo algum som com o corpo. Todo e qualquer lugar, objeto que você utilizar para fazer som é considerado música, certo? Então, a partir daí, do etnomusicólogo. E o que é etnomusicólogo? É a pessoa que estuda em sua concepção sociocultural, analisando sua origem etnográfica, sua manifestação em determinados povos, na língua, religião, hábitos. A etnografia pode ser considerada um ramo da antropologia, ciência que estuda as culturas humanas. Então, o Erich, ele estudava a música dentro da sociedade, dentro da nossa cultura, né? Então, tem alguns lugares que é feito música com alguns instrumentos. Como, por exemplo, nós vimos os indígenas. Eles usam instrumentos diferentes do que nós usamos, por exemplo, para tocar dentro de uma igreja ocidental. Cada cultura tem uma ideia diferente em fazer música. E quem estuda cultura, um dos ramos é o etnomusicólogo, certo? O etnomusicólogo, ele estuda a cultura da música. Como que é feito instrumentos, por quem que é tocado, por que eles são tocados, certo? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Classificação de instrumentos musicais segundo aspectos etnográficos. Então, a partir desse estudo da cultura, de como que um povo se comporta, como que o povo faz música, nós temos algumas classificações. A primeira seria dos aspectos
musicais. Leva-se em consideração aqui a construção dos instrumentos, seus aspectos técnicos e musicais, que envolvem timbres, estilos e tendências artísticas. Podemos perceber isso, por exemplo, aqui no Brasil nós temos algumas músicas. Será que na Índia ou na China, em alguns outros países, eles utilizam os mesmos instrumentos? Eles fazem o mesmo tipo de música? Né? Os materiais escolhidos, os mestres construtores dos instrumentos, chamados de luthiers, também são estudados pelos pesquisadores. Então, como que surge um instrumento? Né? Às vezes, se um instrumento musical ele é religioso, tem que ser feito especificamente por uma pessoa, não é qualquer um que pode fazer. Na nossa cultura, por exemplo, os luthiers são profissionais, que eles fazem instrumentos e muitas das vezes, eles não são músicos. Eles fazem instrumentos e vendem os instrumentos. Hoje em dia também temos a possibilidade de instrumentos feitos a partir de indústrias, né? Então é feito em grande escala. E aí temos a segunda parte, que seria o contexto sociocultural. Os instrumentos são construídos em meio a contextos sociais, históricos, religiosos e tradições culturais, entre outras situações, que podem determinar a maneira e a função do seu uso. Assim, ocorre a valorização de uns e a desvalorização de outros. Por exemplo, os instrumentos de percussão em geral, por estarem mais presentes na música pagã, foram poucos valorizados pela música erudita e religiosa em diferentes épocas. Então, por exemplo, um instrumento como o pandeiro, o triângulo, ele foi muito pouco usado dentro da igreja, né? Por quê? Porque ele tinha um contexto sociocultural de não ser usado naquele lugar, mas para outras músicas já ele servia. Então, aí entra o estudo sociocultural. Agora vamos falar das famílias dos instrumentos musicais. Estamos falando aqui como que os instrumentos musicais foram feitos, né? Da onde que alguns surgiram, para que a gente usa os instrumentos musicais dentro da igreja, dentro de algumas ocasiões. E agora nós vamos separá-los, né? E tem duas formas da gente separar os instrumentos. A primeira são em famílias. Então, os instrumentos musicais são divididos em 4 famílias: cordas, madeiras, metais e percussão. Dentro destas famílias, nós podemos fazer algumas subdivisões, seguindo a organologia de cada instrumento. E o que é organologia? Organologia é um ramo da ciência que estuda os instrumentos musicais, com base em sua materialidade, ou seja, a forma, a qualidade de som produzido, o timbre e o modo de execução, entre outros. Ou seja, para a gente entender as famílias dos instrumentos musicais, a gente viu esses slides anteriores, viu como que é feito o instrumento, nós vimos o que é um timbre, nós entendemos o que é um timbre, nós entendemos algumas coisas para poder chegar até aqui. E agora vamos lá para as famílias dos instrumentos musicais e suas classificações organológicas. Se a gente perceber aqui, nós temos nessa tabela, de um lado as famílias e do outro lado a organologia. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que são a família dos metais. Os metais fazem parte dessa família. Todos os instrumentos de sopro, né, é importante, instrumentos de sopro, feitos sobretudo de metal, menos aqueles cuja embocadura contém algum elemento de madeira. O que seria a embocadura de um instrumento de sopro? É onde o músico
põe a boca para tocar, certo? Então, aonde ele assopra, dependendo do material que é feito esse lugar, ele pode ser considerado de metal ou de madeira. Por exemplo, o saxofone. O saxofone ele é um instrumento feito todo de metal, mas aonde o músico assopra para sair o som, para fazer a música, ela tem uma palheta de madeira. Por esse motivo, é considerado um instrumento de madeira e não de metal. Agora, instrumentos de metal, como trompete, trombone, trompa, tuba, eufônio, né? São os principais instrumentos dos grupos dos metais. Eles estão presentes dentro das orquestras, são instrumentos bem conhecidos em bandas militares, em bandas de marcha, fanfarras, certo? E são de metal. O lugar, além do corpo do instrumento ser feito de metal, ele também, a embocadura, o lugar onde o músico assopra, também é feito de metal. Dessa forma, nós temos os instrumentos de metais, segundo a organologia, são instrumentos aerofônicos. Por quê? Porque são instrumentos que nós usamos o vento, o ar, o sopro, para poder fazer o som. Então, olha lá, o que são instrumentos aerofônicos? Instrumentos cujos sons resultam da vibração do ar, sem passar por tubos, né? Como a gaita de boca, acordeon, ou passando dentro de tubos, como a flauta, o saxofone e outros, né? Então, aqui nós temos todos aqueles instrumentos que usem o som, o ar para fazer o som, eles serão considerados aerofônicos. Dessa forma, os instrumentos de metais são aerofônicos, assim como os instrumentos de madeiras, tá? Então, as madeiras, também formadas por instrumentos de sopro, mas feitos de madeira, como flauta, pito, e o digerido, instrumento musical criado por aborígenes da Austrália, cujo som é produzido pela vibração dos lábios do instrumentista. Então, uma parte importante para a gente entender dos instrumentos de madeira é que a formação dele é de madeira, mas principalmente na embocadura, onde é soprado o instrumento, ele ser de madeira. Alguns instrumentos hoje em dia são feitos, industrializados com outros materiais, como por exemplo a flauta, que existem várias flautas, por exemplo a flauta doce, que não é mais de madeira, feita de madeira, e sim de plástico. Não tem problema, continua sendo considerado um instrumento de madeira, por causa de sua história, por causa de sua origem. Então aí a gente entra dentro de uma classificação etnomusicológica, né? Que é da onde que veio o instrumento. Por isso que alguns instrumentos feitos de outros materiais, como o plástico, muitas vezes são classificados em instrumentos de madeira, ok? E também as madeiras também são aerofônicos, ok? Agora vamos lá. Vou apagar aqui para nós irmos para as próximas famílias e as próximas classificações organológicas. Temos a família das cordas. Nessa família estão instrumentos cujo som é produzido por dedilhamento, como o violão, o alaúde, a lira, pela fricção das cordas, prioritariamente pela ação do arco, como em orquestra os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, ou pela percussão nas cordas, como o piano. Como que é feito o piano? O som do piano ele sai das cordas que estão no corpo do piano, e a hora que o músico aperta uma tecla do piano, tem uma espécie de martelinho que bate na corda. Essa ação é percutida, ela é uma batida, mas o som sai da corda. Por isso o piano ele é considerado
um instrumento de corda. Na organologia, essa classificação tem um nome bem parecido, que são os cordofones, que é o conjunto de instrumentos cujos sons são resultantes de cordas esticadas. Existem dois subgrupos, os simples, como o piano ou cravo, que existe uma corda para cada nota, e os compostos, que são o violão ou violino, entre outros, em que uma corda pode gerar diferentes sons, dependendo do local em que o músico aprende. Então, o piano, por exemplo, se ele não for alterado, se ele não tiver sido usado com uma técnica expandida, toda vez que for tocado, executado uma nota nele, o som vai ser o mesmo. Ele tem uma nota para cada tecla. Já o violão, né, que seria uma nota só para uma corda. Já o violão, por exemplo, ou a guitarra elétrica, quando você vai mudando os lugares onde você aperta as cordas dentro do instrumento, ele vai mudando de som, vai mudando de notas. Por isso é considerado um instrumento de corda, um cordofone complexo, composto, na verdade, desculpa. Continuando, nós temos aqui os instrumentos de percussão, que são os instrumentos da maior família, é o naipe mais variado da orquestra, sendo explorado pelos compositores para sonoridades que comportam melodias e harmonias, como os instrumentos de altura definida, como tímpanos, carrilhão, glockenspiel, vibrafone, xilofone e marimba, e diferentes ritmos e texturas, como os instrumentos de alturas indefinidas, como o triângulo, o gongo, a castanhola, o chicote, a maraca, bigorna, bongô, pandeiro, tambor e pratos. Ou seja, sempre que você precisar percutir, bater num local, ele é chamado de instrumento de percussão. Vários objetos que não são considerados instrumentos musicais até serem executados como tais, geralmente são feitos instrumentos de percussão, né? Os instrumentos de percussão eles têm duas classificações dentro da organologia, que são os idiofones, instrumentos que têm sons resultantes das vibrações do próprio instrumento, por meio de percussão em batidas, fricção, agitação ou sopro. Nessa categoria temos diferentes instrumentos sem altura definida, como o agogô, cachixi, triângulo, clave, e instrumentos com altura definida, como o xilofone e o metalofone. Já os membranofones são instrumentos de membrana, que é percutida, como o tambor, a conga, o atabaque, o tímpano, etc. Friccionada, como a cuíca, que ressoa no ar, por exemplo, o kazoo, ou é pulsada, como a equitara. Dessa forma, nós temos aqui os membranofones, instrumentos que popularmente são ditos instrumentos que têm pele. O instrumento que tem uma pele, onde você percute, ele é chamado de instrumento de percussão, membranofones. E aqueles outros que são percutidos em superfícies mais duras seriam os idiofones. Ok? E agora, encerrando a aula, chegando no nosso fim, eu vou deixar aqui para vocês duas questões. A primeira do quiz. O quiz vocês poderão responder lá no app, no aplicativo, tá bom? Que teremos. A questão número 1. Quais são os parâmetros do som? Então, dentro dessa aula, quero que vocês me digam quais são os parâmetros do som. Respondam para mim lá. Alternativa número A. Água, terra, fogo e ar. Questão número B. Real, euro, dólar e libras. E a questão número C, a alternativa número C, altura, duração, intensidade e timbre. Qual será que são os parâmetros do som? Certo? Vou deixar um tempinho para vocês daqui a pouco. Vou ler a questão número 2. Quem foi John Cage? Lembra que nós falamos sobre ele lá na aula? Quem que foi o John Cage? Ele foi um escultor? Alternativa número B. Ele foi um compositor?
E alternativa número C, ele foi diretor? Então vamos lá. Vou deixar um tempinho para vocês responderem essas questões. E daqui a pouco eu volto, ok? Obrigado. Muito bem, pessoal, voltei aqui. Acredito que já tenha dado tempo de serem respondidas as questões. Queria agradecer muito a atenção de vocês durante esse período. Acredito que conseguimos aprender e ver várias coisas interessantes. Espero que você tenha gostado também. E queria deixar aqui o meu um desejo para vocês, que vocês se dediquem, estudem e que vai dar tudo certo, ok? Muito obrigado. Quem deu essa aula aqui para vocês foi o professor João, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.